Bom dia a todos vocês, muito bom dia mesmo. Primeira Epístola de João, capítulo de número 5, verso 1 em diante. Primeira Epístola de João, Novo Testamento, capítulo de número 5, versos 1 em diante. Nós estamos começando uma série nova de mensagens. Na verdade, para você que está chegando hoje, ou para você que não esteve conosco nos domingos anteriores, a gente tem trabalhado toda a primeira epístola de João no Novo Testamento, desde o mês de agosto, versículo a versículo, e aí, para isso se tornar mais dinâmico, nós organizamos as coisas em 4 séries de mensagens. Então, nós estamos chegando hoje aqui à última série de mensagens, com 4 sermões, e este é o primeiro deles, onde eu quero falar com você sobre coragem para viver. E aqui, nosso primeiro tema, se não ligar não funciona nunca, né? Eu sempre esqueço disso. Nosso primeiro tema é esse aí, ó. Força para continuar. Vamos fazer um teste de memória enquanto você vai abrir na sua Bíblia? Você já deve ter ouvido frases do tipo: basta você pensar positivo, vai dar tudo certo. Já ouviu frase assim? Basta você confiar, vai dar tudo certo quando chegar no final. Se ainda não deu tudo certo, é porque o final ainda não chegou. Basta você pensar positivo. Basta você acreditar. Eu acho legal esse tipo de fala, e eu acho que talvez cada um de nós já experimentou isso em algum momento, e tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Mas a pergunta sincera a ser feita é: isso de fato nos sustenta nos momentos mais delicados e cruciais da vida? Pensar positivo nos sustenta quando o caminho se torna mais estreito ao longo da nossa jornada? Aí você vai dizer: não, mas eu sou alguém que conhece a Bíblia há muito tempo, e eu sempre me firmo em alguns versículos. Então, deixa eu mudar a pergunta para você, então, que quem sabe está no hall dos supercrentes. O fato da gente conhecer alguns versos da Bíblia, quem sabe até algumas boas definições teológicas e doutrinárias, essas coisas realmente são sustentadoras para os momentos mais árduos da vida? Porque o fato é que a Bíblia não fala conosco sobre intelectualidade, conhecimento e nem sobre pensamento positivo. A Bíblia nos convida a cultivarmos fé viva e fundamentada como sustento para a nossa jornada. E é interessante a gente começar pensando nisso, porque quando a gente abre a primeira epístola de João, eu tenho sido enfático a dizer que João estava lidando com um problema sério na igreja do primeiro século. Havia uma filosofia gnóstica, gnosticismo entrando na vida da igreja. E neste gnosticismo, as pessoas entendiam que a sua relação com Deus se estabeleceria por meio de uma intelectualidade reservada apenas a alguns. E a abordagem de João, ela se contrapõe a isso. Porque João vai dizer para nós que a nossa relação com Deus, ela não se estabelece por meio da nossa intelectualidade. A nossa relação com Deus, a nossa perspectiva de vida e de esperança, ela não se estabelece por meio de autoafirmações que fazemos, do tipo: basta acreditar,
Basta acreditar. Aliás, isso parece coisa de filme de Rapunzel, né? Basta acreditar que vai... Você sabe bem, ou talvez já tenha reparado, a vida não flui por meio desse tipo de caminho. Isso é bom e é interessante como pensamento que você recebe pelo WhatsApp às 6:30 da manhã. É muito gostoso, mas serve apenas por 30 segundos. Porque na próxima mensagem que você receber, ele não serve para mais nada, a não ser continuar existindo como um pensamento exclusivamente positivo. Nas circunstâncias mais delicadas e difíceis da vida, o grande desafio é cultivar e ser mantido por algo vivo, firme, estável, que promove a esperança. E é sobre isso que João vai falar conosco quando nós entrarmos agora no capítulo 5, versos 1 em diante, e são apenas 5 versos neste primeiro sermão, desta primeira mensagem da série, que eu quero convidar você a acompanhar. Carol, você me ajuda? Quando João diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Repare, e todo aquele que ama ao Pai, ama também ao que dele foi gerado. Então repare que ele diz agora no verso 2, desta forma, desta maneira, deste jeito, sabemos que amamos os filhos de Deus. Como? Ele responde: amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Mas veja, ele diz no verso 3, pois nisto consiste o amor a Deus. Consiste em quê? E ele responde: o amor consiste em obedecer os seus mandamentos. E note isso, grife se possível. Ele diz: e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Pergunto: qual é a vitória que vence o mundo? Ele responde: a nossa fé. Então, quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? A pergunta de origem que deve agora nos direcionar de maneira clara para essa reflexão é: o que é fé? O que é fé? Porque quando alguém aposta lá no Sportbet da vida o seu dinheiro, este alguém tem fé? Tem fé. Quando alguém entra em uma casa lotérica, imaginando a hipótese de receber uma fábula em dinheiro, depositando uma pequena quantia, este alguém tem fé? É claro que tem fé. Quando alguém coloca, hoje em dia não dá mais para colocar copo d'água em cima da televisão, porque não para, né? Antigamente dava porque a televisão era de caixa, né? Agora não faz mais sentido colocar o copo d'água em cima da televisão, né? O pessoal coloca agora na frente da televisão. Mas quando alguém coloca o copo d'água em frente à televisão para o momento da oração, isso é fé? Isso é fé. É claro que isso é fé. Mas eu não estou querendo dizer para você se esta fé está adequada ou inadequada em conformidade com as Escrituras Sagradas. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia define para nós fé de uma forma pontual, direta, incisiva, por meio de um texto que a maioria de nós conhece, que é a carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, quando Hebreus diz assim: ora,
a fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos e ainda a prova de coisas que nós não vemos. Interessante porque Hebreus definiu agora o seguinte: fé é a condição de acreditar, de aguardar, de esperar algo que não está diante dos nossos olhos. Isso é fé. Só que um pouco mais à frente, Hebreus, neste mesmo capítulo, amplifica isso, dizendo para nós que sem fé é simplesmente impossível a gente agradar a Deus. Porque ele diz: quem dele se aproxima precisa crer que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então agora a carta aos Hebreus direcionou. Primeiro definiu, e agora direcionou. Direcionou para onde? Para o próprio Deus. Então fé é acreditar no que não vejo, é aguardar, é esperar aquilo que ainda não aconteceu. E agora ele diz: para eu me aproximar de Deus, eu preciso então ter fé nele, eu preciso acreditar nele, eu preciso esperar nele. O interessante é que este mesmo texto é tão contundente, a ponto de dizer para nós um pouquinho mais à frente assim, pela fé, alguns da igreja do primeiro século, eles foram torturados, outros enfrentaram zombaria e açoites. Alto lá, por que isso aconteceu? Para você que não sabe, no primeiro século houve 2 perseguições atrozes sobre a igreja. A primeira perseguição, ela vem dos próprios judeus contra aqueles que se então denominam cristãos. E eles perseguem para de fato tirar a vida. Essa é a primeira. Segunda perseguição acontece por parte do Império Romano. Por quê? Porque Roma já tinha um Deus. E o Deus era quem? O imperador, César. Então, como poderia haver um outro imperador senão César? Qualquer outro Deus era um falso Deus e merecia morrer tanto este Deus quanto os seus adoradores. E aí muitos cristãos então enfrentam e encaram perseguições por conta da fé em Cristo. E agora então Hebreus está dizendo que por causa desta fé, muitos ou alguns foram torturados, outros enfrentaram zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Eu não sei para você, mas quando eu leio esse texto de Hebreus, vem à minha mente, à minha cabeça, de que a fé talvez possa ser algo insano e inadequado para nós. Nós que vivemos na era da informação, na era da racionalização, na era do conhecimento, pensar em morrer por algo que se crê não faz sentido. No Ocidente isso não faz sentido, no Oriente faz, no Ocidente não. E aí você está pensando assim, mas então a fé parece que é algo um tanto insano. Eu acho que é aí que está um ponto para nós pensarmos com cuidado e atenção. Para entendermos alguns conceitos. Primeiro, a fé não é algo racional. Não é. Algo que você consegue descrever. É difícil você dizer, há como explicar a fé intelectualmente. Não há. Não há. Aí você pensou, mas então se a fé não é algo racional, então a fé é algo irracional, é algo impensado. Pois é, também não é. A fé também não é irracional, desprovida de intelectualidade, desprovida de pensamento, desprovida de reflexão, não é. Ué, mas então se a fé não é algo racional, mas também não é algo irracional, o que ela é então? A fé é aquilo que nós podemos chamar de suprarracional. Ela está acima da capacidade de compreensão. Ela está acima da razão.
E quando você vai lendo toda a Bíblia vai explicando para nós que a fé, ela está num âmbito onde, por vezes, quando você olha para ela, ela é indescritível. Isso é assim e está assim no Antigo Testamento. Isto é assim e está assim no Novo Testamento. O que faz alguém estar disposto a pagar com a própria vida em prol da fé? É algo que está acima da razão. O que faz com que alguém como Abraão, por exemplo, esteja disposto a sacrificar, a dar cabo da vida do próprio filho, como prova da fé a Deus? Isso não é irracional e nem é racional, é algo que está então acima da nossa condição de razão. Isto é fé. E a questão aqui é que João está trazendo para nós alguns aspectos para nós pensarmos que estão em torno desta fé ou que têm origem neste conceito de fé. João está nos desafiando a pensar, a olhar e a elaborarmos um estilo de vida que é enraizado nessa fé. Você vai dizer, mas como é que é isso? O que ele está trazendo para nós aqui? Como que a gente olha para aquilo que João está dizendo e de repente encontra a resposta para aquela questão que trouxemos no começo? Uma fé que nos dá coragem para viver, que nos dá confiança para seguir em frente. Que aqui entre nós, quando a coisa fica feia para o nosso lado, como diz o mineiro, você tem que agarrar em um trem. O problema é o trem que a gente agarra. E João é pontual. Porque ao falar de fé, ele traz uma linha de reflexão para nós. E como é esta linha? Em primeiro lugar, João fala para nós de uma fé que nos une à pessoa de Cristo. E eu quero convidar você a olhar novamente para o verso 1, na primeira parte, quando ele fala assim, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Alto lá. Você reparou que ele não diz que Jesus, Cristo, mas Jesus é o Cristo? Para alguns de vocês talvez isso não faça sentido, para outros sim, mas entre os que faz sentido e os que não faz, vale sempre tocar na mesma tecla. Vale lembrar que Cristo não é, não foi e nunca será o sobrenome de Jesus, só para você ficar atento. Cristo é título. Cristo significa o Messias. Cristo significa o Salvador. Então agora você volta no versículo quando João diz assim, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Este alguém então é o que? Ele diz, é nascido de Deus. Portanto, como é esta fé que nos une a Cristo? Esta fé é a fé que João vai dizer que nos torna filhos de Deus. Como assim? Quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem, habitou entre nós, e vamos aproveitar o credo apostólico, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, quando eu creio que ele foi crucificado, quando eu creio que ele morreu, quando eu creio que ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está agora assentado ao lado do Pai, quando eu creio que Jesus é o Messias, aí então, eu me torno filho de Deus. Quando eu creio que Jesus é quem Ele disse ser, quando eu creio que Jesus fez o que Ele disse que iria fazer, eu
me torno filho de Deus. Lembre que no Evangelho de João, no capítulo 1, o próprio João vai dizer assim: mas aos que creram, aos que o receberam pela fé, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Você lembra? Filhos de Deus. Então eu, enquanto criatura, criada por Deus, se me perdoe a redundância, me torno filho quando recebo a este Jesus pela fé. Então é desta fé que João está falando quando ele traz para nós esta fé que nos une a Cristo. Só que tem um plus aqui. Ele traz uma informação a mais em torno desta fé que nos une a Cristo. Ele vai dizer para nós, no final do texto, lá no verso 4, ele vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Sim, privilégio 2. Privilégio 1 é me tornar, pela fé, membro da família de Deus, ser filho dele. Privilégio 2, vencer o mundo. Mas calma aí. Alto lá, para você não se equivocar. E eu tenho dito isso com alguma frequência. Cuidado quando você ouve ou lê coisas na Bíblia, tais como o que você está vendo aqui, ó. O que é nascido de Deus vence o mundo. Para algumas cabeças, tornar-se filho de Deus nos dá superpoderes. Alto lá. Alto lá. Para algumas cabeças, tornar-se filho de Deus me concede poderes sobrenaturais que é dado apenas a alguns e não a outros. Calma aí. Vai devagar. Não é bem isso que o texto bíblico está dizendo. O que é a vitória sobre o mundo? Então vamos abrir um parênteses aqui e você vai compreender isso com clareza. Vamos tentar ser didático. Em sermões anteriores, eu lembrei você que na Bíblia, quando você lê a palavra mundo, ela aparece em pelo menos 3 instâncias. 3 instâncias. Você tem o mundo, criação, terra, universo. 2, o mundo, todo mundo, todos nós. Ok? Para ficar facinho. 3, mundo no sentido de valores, princípios, realidades, aqui em especial, que são contrários a Deus. O mundo que se contrapõe a Deus. Se nós passarmos pelas 3 instâncias, vamos entender o seguinte. Primeiro, Gênesis 1. Deus criou todas as coisas. E quando você vai lendo o capítulo 1 de Gênesis, a cada passo da criação vai sendo dito assim: e viu Deus que era bom. Tudo bem? Segunda realidade do mundo, nós, eu e você. Esta realidade se encaixa lá no conhecido versículo da Bíblia de João, capítulo 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho Jesus, para que todo o que nele crê, que crê em Deus, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. São as 2 realidades de mundo, então. Mas lembre que o próprio João na epístola diz assim, ó: não amem o mundo. Em que sentido? Não amem os valores deste mundo. Não amem os princípios deste mundo. Que valores? Que princípios? Os valores e os princípios que se contrapõem a Deus. Não é à toa que o Novo Testamento vai dizer assim, ó:
o mundo jaz no maligno. Então, que mundo é este? O mundo dos valores que você conhece, tão deturpados, tão distorcidos, em desconformidades com a realidade de Deus. E quando João fala que a fé vence o mundo, qual é o mundo? É este mundo perdido e longe de Deus. Então a fé que nos une a Cristo, a fé que nos une ao próprio Jesus, é uma fé que faz de nós filhos de Deus e nos dá a vitória sobre esta realidade de perversidade de mundo. Por que nos dá a vitória? Porque torna os filhos de Deus cidadãos do reino dos céus, já, hoje e agora. Gente que vive neste mundo, com os pés na terra, mas com os valores no coração do reino de Deus. Isto é vitória sobre o mundo. Entende que tipo de fé que João está trazendo para nós? Uma fé que nos une a Cristo e que mantém o foco do nosso coração no próprio Cristo. Talvez por esta razão, o Dr. John Gill, um teólogo que morreu em 1771, disse assim: a vitória sobre o mundo não se deve à fé propriamente dita, não é a minha fé. A fé, lembre disto, ela é um caminho, ela é um canal para um objeto. Ele diz assim: a vitória sobre o mundo não se deve à fé propriamente dita, mas a vitória, ela se deve ao seu objeto. Qual é o objeto da fé? O objeto da fé é Cristo, o qual ele sim tem vencido o mundo e torna os que verdadeiramente creem nele mais vencedores sobre o mundo. Não for à toa que Jesus disse assim: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Faz sentido para você? É disso que João está falando para nós, de uma fé que nos une à figura de Jesus. Só que esta fé é uma fé que nos une a Jesus, mas também é uma fé que nos move em amor. Veja a segunda parte do verso 1, quando ele fala assim, ó: e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Vou repetir? E todo aquele que ama o Pai, ama quem? O que dele foi gerado. E quem foi gerado? O meu próximo. O que abre para nós uma aba, ou melhor, duas abas novas. A primeira é nós nos lembrarmos da fala de Jesus quando alguém perguntou assim: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Espera antes de você responder. Lembre que alguém que questionou Jesus, chamado de um jovem rico, chegou a dizer a ele assim: eu tenho seguido a todos os mandamentos. E óbvio, referia-se aos 10 mandamentos. Mas volte na pergunta, quando questiona-se a Jesus: mestre, qual é o maior? E Jesus responde assim: maior, na verdade, não é um, mas são 2. Você lembra? Amar a Deus, vertical. Amar a Deus sobre todas as coisas. Horizontal. Amar o próximo como a mim mesmo. Se a primeira aba desta coisa de me relacionar com aquele que também é filho. A segunda aba, eu não sei para você, isso me faz pensar num contexto familiar. Porque se eu me torno filho de Deus, por meio de Jesus, eu então sou chamado a amar os meus irmãos. E é aí que está a grande questão, né? Como diz o poeta, nem tudo são flores. Já citei uma frase para você aqui, que é assim:
viver com os cristãos nos céus será uma glória. Mas viver com os cristãos aqui na terra, isso é uma outra história. Porque viver em família não é fácil. Se a sua família não tem problema e não tem conflito, levante uma de suas mãos. Se na sua família tudo é redondinho, dê um passo à frente. Toda família tem problema. Toda família tem diferença. Toda família tem divergência. Toda família tem conflito. Em bom português, em toda família rola uma treta. Não é assim? Sempre tem uma treta. Sempre tem aquele que traz algo para ajudar no almoço de família. E sempre tem aquele que só vem para comer. E ainda reclama. Não é assim? Sempre tem aquele que lembra do aniversário de todo mundo. E sempre tem aquele que não lembra de ninguém. Sempre tem o filho que se preocupa com a mãe. E sempre tem o filho que nunca lembra da mãe. E a grande ironia é a seguinte: qual é o filho para o qual a mãe dá mais atenção? Está feita a treta. Você entendeu? Toda família tem problema. Da mesma forma, na família de Deus, há divergências. Na família de Deus, há tensões. Na família de Deus, há conflitos. Isso é algo tão sério e notório, que quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, há um registro específico, pontual, de um evento entre Paulo, apóstolo, e Barnabé, chamado de encorajador. Tem uma treta tão grande entre os dois, tão complicada, que o capítulo 15 de Atos vai dizer assim: houve entre eles tamanha desavença a ponto deles se separarem. Acontece na Bíblia. Mas eu volto com você no texto bíblico, porque na parte B do verso 1 do capítulo 5, João diz assim para nós: todo aquele que ama o Pai, também ama o que dele foi gerado. E a questão para nós pensarmos aqui, não é se os conflitos vão acontecer, porque a verdade é que entre nós, entre os que são filhos de Deus, os que creem em Jesus, os conflitos sempre vão acontecer. A grande questão não é se eles vão acontecer, mas a questão é em como nós vamos lidar com eles. Jesus trouxe um desafio significativo quando afirmou assim, porque se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa que vocês têm? Até os publicanos, os que não creem, eles amam aqueles que os amam. Mas os discípulos são desafiados a ter uma outra perspectiva da realidade. Lidar de uma forma diferente. O que significa que nós não somos chamados para lidar com os nossos conflitos por meio de fofoca. Apesar que fofoca é gostoso, né? Mas nós não somos chamados para lidar com conflito por meio de fofoca. Nós não somos chamados para lidar com os nossos conflitos, divergências, diferenças por meio do ódio. Nós não somos chamados para lidarmos com os nossos conflitos, divergências e diferenças por meio da vingança. Mas nós somos chamados a lidar com os nossos conflitos, dura esta palavra, mas é verdadeira, por meio do amor. E o amor às vezes implica em engolir aquilo que eu não engoliria jamais por ninguém em prol do meu irmão.
Essa é a dureza desta fé que nos une a Cristo e que nos move em amor. Agora, esta mesma fé que nos une a Cristo e nos move em amor, ela também nos move, segundo João, em obediência. E como que é isso? Eu quero convidar você a olhar para o verso de número 5, quando ele fala assim, ó, quem é aquele, verso 3, desculpe, porque nisto consiste o amor de Deus. Obedecer, aos seus mandamentos. A palavra obedecer já é um desafio, não é? Por nosso tempo parece que ela não faz muito sentido, ela está meio fora de contexto, falar em obediência. E quando nós pensamos em obedecer a Deus, parece que isso faz menos sentido ainda. E se nós observarmos a fala do verso 3, obedecer os mandamentos na cabeça de alguns não entra mesmo. Obedecer mandamento? Que coisa é essa? Há algum tempo atrás alguém disse assim para mim, olha, eu acredito em Deus, mas você acha que essa coisa de acreditar em Deus tem a ver com realmente obedecer a Deus? Porque cá entre nós, e alguém disse recentemente, a Bíblia está meio desatualizada. As verdades que aqui estão, são verdades atemporais. Será? A Bíblia precisa passar por uma revisão. Espera um pouquinho. A Bíblia precisa passar por uma revisão? Ou precisa passar por uma revisão o meu coração? Porque quando eu quero que a Bíblia se atualize à forma como eu enxergo a vida, isso é conveniência. E eu quero moldar Deus para que Ele se encaixe a forma como eu enxergo a vida. Abra um parêntese. Tem coisas que a Bíblia vai qualificar como pecado, e que para nós, a nossa sociedade, está tudo bem. Exemplifico. A Bíblia condena aposta, envolvimento, engajamento com o jogo de azar. Você não ouviu qual do barulho, né? Vou repetir. A Bíblia condena, recrimina, aposta, envolvimento, engajamento com o jogo de azar. E pasme você. Vou usar o português claro, nu e cru. Essa semana, ou esses dias, saiu uma pesquisa, você viu isso, Richard? 50% é isso? 46%, eu não lembro do número, mas em torno disso. Dos crentes no Brasil, estão envolvidos com jogos de azar. Gente como eu e você, talvez alguns de nós. Mas a questão é que para o nosso tempo e cultura isso se tornou normal. Como para nós é normal pensar em sexo fora do casamento, fora da aliança. Para nós parece retrógrado, antiquado, fora de tempo, olhar para a sexualidade como algo a ser vivido somente dentro da aliança. Bem como parece sem sentido pensar que envolver-se com um jogo de azar é algo contrário às Escrituras Sagradas. Então, por que alguns se contrapõem? Por que alguns buscam a ideia da chamada atualização? Será que Deus não precisa se atualizar? Por uma questão de conveniência. Eu quero que Deus enxergue o mundo como eu enxergo. E cá entre nós, eu enxergo o mundo a partir do meu contexto, da minha época, do meu tempo e da minha forma de ver como meu coração é.
E a questão é, dá para obedecer a um Deus assim? O ponto o qual João traz para pensarmos é o seguinte, e ele vai dizer, não é penoso. Não é penoso obedecer a Deus. Mas quando é que não é penoso? Não é penoso quando eu olho a obediência não como uma obrigação a ser realizada, com medo de Deus. Não é penoso quando eu entendo que por amor a mim, Deus sacrificou o Filho dele em uma cruz no meu lugar. Para me resgatar, este foi o preço pago. E agora eu obedeço, não para ser transformado ou salvo por Ele, mas eu obedeço como forma de amor e de confiança. João diz para nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. A obediência proposta por João não é algo estabelecido no medo, não é algo estabelecido na conveniência, mas é algo estabelecido no amor. Ele me amou em Cristo, e por causa deste amor, eu me submeto a Ele em obediência, porque eu confio nele, no que Ele fará? Não, no que Deus é. Então este amor, ele me une a esta realidade de obediência. Olha, fique tranquilo, pense positivo, vai dar tudo certo. Às vezes, não dá tudo certo. Pensar positivo nem sempre resolve, para não dizer que na maioria das vezes não resolve nada. A Bíblia nos convida a firmarmos, a enraizarmos a nossa vida na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Isto sim é coragem para viver. Isto sim traz para nós força para a gente continuar. Você pode optar por persistir nos pensamentos positivos, ou quem sabe, por depositar a fé naquele que já revelou o amor dele pela sua vida. Queria convidar você a ouvir uma canção que os meninos vão tocar aqui para nós. Por favor, chega à frente. E enquanto eles tocam essa canção, eu queria convidar você a refletir na letra que eles vão compartilhar, que fala para nós sobre esse amor, sobre essa grandiosidade divina, deste amor expresso que nos convida a vivermos em confiança.